De volta com o nosso Tudo Posso ao vivo, aqui direto de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia do nosso tradicional quadro de celebridades. Nós estamos recebendo o nosso amigo e parceiro Aron Racanete, do site TV Foco, para falar sobre o mundo dos famosos. Aron, muito bom dia, Bom né? dia, Seja Rafael. bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Bom dia para quem tá assistindo a gente em casa. Véspera de feriado, tá animado? Eu tô bastante animado, né? Um feriado sempre anima todo mundo. Mas a gente não pode ficar falando muito, porque tem muita gente ao redor aí do país, isso é aliás, verdade, no nosso país, que não vai ter feriado. Feriado só aqui em São Paulo, Não né? é? Isso é verdade. As pessoas ficam com uma pontinha de inveja, a gente entende o motivo. Olha, e você de todo o Brasil que tá ligadinho na gente aqui, pode mandar um WhatsApp aqui, 0 operadora 11 944 94 50 23, com perguntinhas pro Aron. Se der tempo, eu respondo hoje, se não, fica encarregado de trazer as respostas para a próxima semana. A gente tem respondido Tem gente, muita né, coisa, por né? É sinal. verdade. Tem isso é esclarecido muitas Às coisas. vezes, gente, até algumas respostas não são dadas durante aqui o programa, mas o Aron acaba gravando e fica Depois. pra gente no Facebook, né? Fica no Facebook. facebook.com/programa Tudo Posso, tá tudo lá explicadinho pra você onde anda o seu famoso favorito. É isso aí. Para começar, o que tem hoje? Para começar, a gente vai falar hoje do Bial e do Adnet. Estão falando aí, Rafael, que eles entraram de verdade numa disputa nos bastidores da Globo. Por quê? O que é bastante estranho, né? O Bial, que é um jornalista super inteligente, o Adnet, que é um grande humorista e apresentador. O Biel, assim, o estilo dele pra mim, consagrado já, Consagrado. sensato, Aham. inteligente demais, com certeza. Sem dúvida, fora da curva, né? Fora da curva é bom. O Bial é fora da curva, ele é um menino prodígio de verdade. Agora, estão falando aí que eles estão realmente numa rixa porque eles estão disputando um programa nas madrugadas da Globo. Agora, o que mais surpreende, eu já contei sobre isso aqui, é que estão dizendo que eles estão disputando o lugar de nada mais, nada menos do que Jô Soares. Olha só que impressionante. O Jô Soares, como todo mundo sabe, vem enfrentando um momento ruim na Globo. Depois de tantos anos na emissora, parece que a audiência do Jô já não responde da mesma maneira. E aí, com essa situação, estão dizendo que no ano que vem é muito provável que o programa não volte ao ar. O que seria uma grande perda para um profissional que está há tantos anos, que Mas entrevistou eu tanta gente. duvido que o Jô fique fora, né? De repente o Jô já vai pra alguma outra emissora aí. Alguém vai querer, ó, Foi o que a gente pescar o comentou rapaz. aqui, inclusive, Foi né? mesmo. A Maria Cândida até comentou naquele dia que ele poderia se aposentar e a gente brincou. O Jô Soares é muito difícil se aposentar, Não, né? de forma alguma, não. Não Mas acredito por nisso. hora, parece que o Bial e o Adnet estão disputando sim um talk show. O programa seria quase no mesmo formato, é aí a grande dúvida, o que muda de verdade, né? Será que só uma troca de apresentadores muda a audiência de um programa realmente? É uma coisa que a gente teria que ver. Mas o que dizem inicialmente era que o Adnet teria esse programa nas madrugadas. E o Bial iria trabalhar junto com o Adnet na parte de roteiro, iria ajudar a construir o programa. Na Só que produção, seria alguma isso? coisa aconteceu aí nos bastidores que fez com que os dois passassem a disputar o mesmo espaço, né? Por sinal, os dois têm os próprios programas, só que por temporadas, né? O Adnet tem aquele humorístico do Tá No Ar e o Bial tem o Na Moral, que é um programa também bastante inteligente que a gente comentou. Então é isso. Por enquanto, os dois aí estão disputando esse espaço. O que estão dizendo é que eles podem realmente assumir um horário na madrugada. Se o Jô Soares vai sair ou não, a gente não sabe. Mas com certeza ele vai ser convidado para outra emissora, viu? Vai, Isso gente, não imagina. há dúvida. Não, a TV brasileira acho que não fica sem ele, de forma alguma. Tantos Pra anos alguma no ar, emissora né, rival, seguidos. Tantos anos no ar e fazendo a diferença realmente, né? Sem dúvida, com grandes Inteligente entrevistas. demais, né? Aham. Aliás, ele e Marília Gabriela entrevistam como ninguém. A sem Marília dúvida Gabriela, alguma, eu digo que é uma tristeza, né? Não tem Marília Gabriela entrevistando. A gente tem ela no GNT, No GNT, isso, mas né? o programa que ela tinha de entrevistas, ela resolveu certo. não seguir mais. Tá, o Aron, essa semana, né, eu tava zapeando a TV lá e eu assisti uma saia justa. Saia justa? Mais uma saia justa. Mais não, uma não é o delas, saia né? justa da GNT, não. Eu ia perguntar Foi uma já. saia justa em TV aberta, Ah. envolvendo a Sandy. Não era uma gafe, Não, envolvendo não a era, Sandy. é. Quase uma gafe. Quase uma gafe. Eu sei do que você tá falando. Nessa semana, a Sandy, que é uma das juradas do programa Superstar, por sinal que me perdoem os fãs, mas eu só tô dizendo o que todo mundo diz, não é uma boa jurada, ninguém está avaliando, aliás, a maioria não avalia a Sandy como uma boa jurada, dizem que ela não é assertiva, que quando a banda é ruim ela aceita também. Enfim, o que o Rafael tá contando aqui, basicamente, é que a Sandy foi convidada para participar do video show, lá com a Mônica Iose e o Otaviano Costa, que por sinal estão mandando muito bem, enfim. A Sandy, em certo momento lá do programa, todo mundo sabe que desde que ela teve o filho, o Telzinho lá, como eles chamam, o Tel, filho dela, ela sempre escondeu da imprensa. Ninguém viu o rosto dessa criança, ela procura evitar fotografias com a criança, enfim. Todo mundo procura esconder o filho da Sandy como se fosse um príncipe real de verdade, né?
Só que o Otaviano Costa, naquele estilo bem brincalhão dele, falou em determinado momento no programa ao vivo que mostraria a foto do filho da Sandy. Nossa, a Sandy ficou completamente desconcertada. Ela se perdeu ali, ela falou, como assim? Você vai me mostrar grávida? Ele falou, não, eu vou mostrar a foto do seu filho. Aí, naquele momento, você vê que ela ficou bastante sem graça, mas claro que tudo não passava de uma brincadeira. O Otaviano Costa queria, na verdade, só mostrar uma foto ali, fazendo uma brincadeira, mas claro que não era da Sandy. Era quando a Sandy era pequena, ele mostrou uma foto dela pequenininha ali, que ela começou a carreira muito cedo, né? Foi. Mas sem sombra de dúvidas, né? Essa história de esconder o filho é uma opção da cantora, não é o primeiro artista que tem essa postura, mas eu confesso que daqui pra frente deve ficar mais difícil manter, né? Esse sigilo todo em torno do Theo. Vai chegar uma hora que não vai ter como mais esconder, Não é? né? Não vai ter mesmo. Vira o alvo, né, dos paparazzis. Sem dúvida alguma. Aliás, com certeza já deve ser, né? Eles que não tiveram sucesso ainda, a verdade É é uma essa. luta. É uma luta. Próxima pra gente, Olha, Ara. a gente vai falar de um grande profissional que trabalhou na nossa televisão por longos anos, que é o Dedé Santana, que está fora do ar junto com o Didi desde o final do ano passado, quando acabou o programa A Turma do Didi. Por sinal, o Didi enfrenta a famosa geladeira, né? A famosa geladeira que tantos artistas temem ficar. O que é a geladeira, para o pessoal de casa que não sabe? É o lugar onde os artistas ficam aguardando uma próxima oportunidade. Eles né? têm Uma contrato, metáfora. eles têm contrato com a emissora, é isso, não estão disponíveis no mercado, né? Não podem trabalhar em outro lugar. Ser negociados. Mas assim, dentro da própria emissora, estão lá paradinhos, E né? ficam aguardando. Esperando o telefone tocar, né? Vem trabalhar. Alguns dizem que é muito legal receber sem trabalhar. Não, Outros, gente, não. no caso dos artistas, não é bem assim. acho que Eles não. têm uma imagem e querem colocar essa imagem em frente às Quem câmeras, não é né? visto não é lembrado, Então, né? exatamente. Agora, no caso do Dedé, que a gente está comentando, ele participou dos Trapalhões, um dos maiores sucessos da nossa TV, sem dúvida, mas estão dizendo que ele está, sim, com um quadro de depressão. É uma situação bastante chata para um grande humorista também, que acho que é uma das personalidades da nossa televisão que deveria ser reconhecida e, sim, ter o seu espaço. Mas se nem o Didi está sendo reconhecido e tendo esse espaço, para o Dedé, que é ali parceiro dele, não está sendo diferente, né? De qualquer forma, estão dizendo que em breve o Dedé deve investir, aliás, no teatro, né? É uma forma, um plano B, como a gente já falou outras vezes Ele não aqui. estava naquele espetáculo do próprio Renato Aragão? Ele estava num espetáculo, mas se eu não me engano, o espetáculo já chegou Já acabou, ao fim, né? já Acabou a temporada. Era uma temporada curta. Por enquanto, os dois, o Dedé tinha um contrato com a Globo, não tem mais. Os dois, tanto ele quanto o Didi, seguem aguardando aí. O Dedé até chegou a mudar de emissora, né? Ele mudou de emissora e foi assim que ele foi recontratado, né? Ele foi para o SBT na época, lançou um programa quase que no mesmo horário do Didi e passou a incomodar ali. Os dois passaram a disputar ponto a ponto, né? Você falou do Dedé, do Didi, lembrei da Xuxa, porque todos já trabalharam juntos Todos. ali, inclusive. Você vê que a trupe da TV brasileira não muda muito, né? Falando em Xuxa agora, como que tá a história do programa dela? Olha, a história da Xuxa, eu sempre falo aqui da Xuxa porque existe uma grande expectativa em relação à estreia da apresentadora que ficou 30 anos na Globo, que vai fazer sim uma grande estreia na Record, é o que prometem pelo menos, né? A estreia da Xuxa foi prevista inicialmente para o dia 10 de agosto e agora passou para o dia 17 de agosto. Ah, mudou a data? Mudou a data, então o pessoal de casa que está aguardando a Xuxa aí para a estreia é uma segunda-feira, no horário nobre, sem sombra de dúvida, todo mundo vai ficar atento para ver o que eles vão trazer de novo, né? Mas a data mudou e estão dizendo que o motivo é que, assim, a Xuxa, para quem não sabe, ela mora no Rio de Janeiro e um dos detalhes da negociação com a Record é que ela não mudasse para São Paulo, porque ela tem a vida lá no Rio de Janeiro. Então o programa vai ser transmitido direto do REC 9, onde são gravadas as novelas da Record. E para fazer uma transmissão de um programa ao vivo no REC 9, tem algumas exigências que ainda não foram cumpridas. Algumas coisas que eles precisam testar, é um programa ao vivo, a gente sabe que está sujeito a erro. Programa ao vivo é um risco, ainda mais em estreia quando muita gente está nervosa, né? Nós sabemos disso aqui no Tudo Posso, tá, gente? Tudo Posso é ao vivo. Sujeito a tudo, né? Exatamente. Então a Xuxa ela vai sim estrear, mas no dia 17 de agosto agora. Parece que essa data é confirmada. Se mudar, eu conto pra vocês. E tem Ivete no programa? Tá Tem certo Ivete já? Sangalo. A Tá. primeira convidada confirmada, sem sombra de dúvidas, não poderia deixar de ser, é Ivete Sangalo, a melhor amiga da Xuxa, né? O pessoal, inclusive, é maldoso, às vezes falam que as duas têm um relacionamento, não tem nada disso. Elas são grandes amigas e a Ivete vai estar lá. Povo que adora falar, né? Vamos lá. Faz parte, né? Bom, falando em Record ainda, é o seguinte, vem uma nova temporada da Fazenda aí. Vem né? uma nova temporada. E aí tem a história do Brito Júnior, que de repente parece que não tá tão bem assim dentro da própria emissora, ou que né? não ficaria em função mesmo. de umas postagens, houve o fim do final do... Falou mais do que deveria. Teve a história do programa da tarde, né, que tá chegando ao fim agora sim. e tudo mais, né? E aí tem a Fazenda,
Brito Júnior e Fazenda são sinônimos. Sem dúvida. Mas parece que hashtag só que não, né? Parece que só que não, hashtag. Só que não. Olha, vamos descobrir isso em breve, porque o programa está se aproximando cada vez mais. Em setembro a gente tem a estreia da Fazenda, a 8ª edição. Lembrando que o Brito Júnior comandou 7 edições, né? Só que o que estão falando dessa vez é que a apresentação do programa vai sim mudar de apresentador. E o que estão dizendo é que o Brito Júnior não vai comandar a atração neste ano e estariam negociando com nada menos, nada mais do que o Márcio Garcia. Seria a volta do Márcio Garcia para a Record. Que, por sinal, saiu de portas abertas da Record, que comandou o Melhor do Brasil por um longo tempo. O programa ia super bem, descobriram ali um Márcio Garcia como um grande apresentador. Foi. O Márcio Garcia não esconde de ninguém que deseja voltar a ser apresentador. A gente sabe que na manobra da carreira dele, alguns anos atrás, ele saiu da Record para estrear uma novela na Globo. Novela essa que ele não teve o papel que haviam lhe prometido, né? Não teve o destaque em Caminho das Índias. Mas o fato é que sim, ele deve ser o apresentador. Aliás, da prometeram inclusive Fazenda. um programa para ele na Globo, não Prometeram algumas coisas, É. mundos e fundos, um programa aos domingos, nada disso rolou. Essas coisas acontecem mesmo na TV. Só que agora estão dizendo que o Márcio Garcia vai voltar para a Record. Eu acho que se a contratação dele acontecer, realmente vai ser um ponto positivo. foi? E ele volta para a Fazenda. Ele volta para a Fazenda. Se ele vai ter um programa depois, a gente não sabe. Uhum. Em paralelo com o Márcio Garcia, olha como os rumores vão ganhando forma, né? Estão dizendo também que o Zeca Camargo é uma das sondagens para apresentar a Fazenda. Então estão falando aí de 2 apresentadores. Mas o Zeca tá na Globo, não vai estrear o programa de sábado agora? Está na Globo, vai estrear um programa de sábado, mas o que dizem é que a imagem do Zeca ficou um pouco arranhada, principalmente depois dos comentários a respeito do cantor Cristiano Araújo. A gente fala demais, realmente, Não é? né? Também não dá. Próximo pra gente aí, Olha, agora a gente vai falar sobre Dança das Cadeiras. a Dança das Cadeiras. Dança das Cadeiras, Olha, sem eu já sombra tô de dúvida, eu me sabendo. perdi aqui, mas a gente vai falar da Dança das Cadeiras. Eu e o Rafael, a gente estava aqui conversando nos bastidores sobre o The Voice, que já estreia uma nova temporada também. É um dos reality shows mais bem-sucedidos da nossa TV e também lá fora. Nessa semana foi confirmado o quarto jurado do programa, que é o Michel Teló. Não foi uma grande surpresa, a grande imprensa já sabia, só que a informação foi confirmada nessa semana. E quem sai do programa, que o Rafael tinha até me perguntado, é o Daniel. O Daniel aí que ficou durante 3 temporadas na atração, ele sai aí do júri da atração e quem continua é o Carlinhos ali, vai continuar a Cláudia Leite também. A Cláudia Leite, por sinal, era uma das cogitadas para sair do programa, né, Rafael? Só que parece que alguma coisa aconteceu aí que ela acabou conseguindo ficar. Eu explico para vocês. O programa, ele tem um sistema. Ele é comprado, na verdade. Ele né? é um formato Não é comprado. um formato inédito Não aqui é no nosso. Brasil. Não é isso, não é nosso, né? Uhum. Já vem... Outros países, inclusive, têm os seus próprios The Voice. Com vários né? jurados Vários que jurados, trocam tá. várias vezes, por sinal. A cada temporada... Como que é cada temporada? Olha, o que dizem no contrato aí da compra do formato do programa é que a cada 4 temporadas, aliás, a cada 3, na 4ª temporada se troca pelo menos metade do júri. Eles fazem isso como uma estratégia para o público não cansar, para trazer novidade. E a ideia era sim trazer uma pessoa no lugar da Cláudia Leite. Só que a Cláudia Leite vai continuar na atração, para a felicidade de alguns e para outros não, né? Bom, mas aqui então sai um sertanejo e entra outro. Entra É isso? outro, né? Acho que o estilo foi mantido de qualquer forma. O Michel Teló é uma cara nova também aí na Ele é carismático demais, sertanejo. né? Ele é carismático. Ele é né? carismático, acho que ele vai mandar bem de qualquer forma, né? Agora a gente tem que aguardar pra ver se ele vai conseguir dizer os famosos não, né? Os não. Espero que seja um casamento feliz. Ah, a gente também, né? Agora, que dê tudo certo. Por falar em casamento feliz, tem um casamento que parece que não tá feliz, né? Tem um casamento que parece que não tá feliz, mas olha, não é a primeira vez que tem rumores dessa história desse casamento não feliz. A gente tá falando do Alexandre Borges e da Júlia Lemertz, 2 grandes artistas que têm um casamento aí durante... Eles estão juntos, Rafael, há mais de 22 anos. É um casamento Tem história. longo, né? Agora, estão dizendo que ela apareceu na coletiva de imprensa da novela Além do Tempo, é uma próxima novela que vai estrear, que ela vai estar, sem aliança, que ela não quis falar sobre Alexandre Borges, que em certo momento, sabe como jornalista é, né? Cutuca na ferida. Em certo momento questionaram ali a Júlia se o Alexandre Borges estava tudo bem com eles, e ela disse, olha, aqui eu só vou falar sobre o meu trabalho, eu não quero falar sobre esse assunto. Então, de alguma forma, ela procurou evitar. Lembrando que no ano passado, acho que por volta do mês de novembro, eles foram a um programa de TV juntos desmentir que o casamento deles estava chegando ao fim, porque já era quase uma informação dada como certa, né? Todo mundo já dizia, acabou o casamento dos dois.
Mas é isso, né? A gente não sabe de verdade se existe uma crise. Será que onde tem fumaça tem fogo nessa história? A gente falou disso, né? A gente sempre fala disso. Você adora essa frase, Olha, né? e pior que é verdade. Onde tem fumaça, tem fogo. Se não vai ser uma grande fogueira, tem um início, sim, de fogo. Então, a gente tem que aguardar. Na verdade, muita gente deseja que as coisas não sejam tão felizes, né? Mas... Não sejam tão infelizes. Na verdade, não, felizes. Tem muita gente que tá. torce para que o casamento acabe mesmo, tá. mas isso é um absurdo, né? Os dois estão juntos há tantos anos que a gente torce que tudo fique bem. Bom, passa a régua então. próxima notícia pra gente. Vamos lá, a gente vai falar agora da Maria Júlia Coutinho. A Maju? A Maju, né? Essa história tomou conta, né, Rafael? Somos todos Maju, né? Eu vi lá. Olha, e somos todos Maju com gosto, né? Por que com gosto? Porque, assim, ela sofreu comentários racistas. Pro pessoal de casa que não sabe, ela é a moça da previsão do tempo lá do Jornal Nacional. Tá ganhando um grande destaque. Ela se veste super bem, todo mundo fala disso nas redes sociais. Ela é uma ótima apresentadora, tem uma postura e tanto, e mesmo assim sofreu com uma postura de algumas pessoas que se escondem atrás da internet, de uma postura que ninguém deve ter, que é o racismo, né? E agora uma notícia boa. Com todo esse destaque, eu acredito que não, aliás, eu tenho certeza que não seja porque ela recebeu comentários racistas, estão dizendo que sim, em breve ela vai ser vista na bancada de um telejornal. Então, em breve, ela já vai ter o reconhecimento que merece, vai sim ganhar aos poucos coberturas de férias de alguns colegas lá na Globo. E agora uma notícia boa, não sei se a gente falou disso aqui, inclusive, no programa. Parece que conseguiram descobrir quem foi a pessoa ali que iniciou nas redes sociais os comentários. A polícia já tá atrás disso, né? Parece que é o menor, não é? Eu não sei se felizmente, enfim, não tem nem o que dizer, mas parece que é um menor de 15 anos de Curitiba, se não me engano. E realmente ele começou esses comentários racistas, e como ele é menor de idade, se for provado que realmente ele foi o responsável pelas palavras terríveis ali, né, que ele disse, ele vai poder sim sofrer uma medida socioeducativa, né, passar por uma medida socioeducativa. O pessoal acha, gente, que pela rede social vale tudo, que pode tudo, que você lança lá qualquer comentário e vai sair impune. Não é mais desse jeito. A polícia está muito capacitada, cada vez mais capacitada, para desvendar, né, esses crimes que acontecem em redes sociais. E racismo, gente, seja aqui, né, no tete-a-tete, na vida real, nessa verdadeira rede social aqui, é crime, e dentro de rede social, lá no computador, também é crime. E a pena é a mesma, viu, gente? Então, cuidado com isso aí. Inclusive, até você falou de pena, se ele fosse maior de idade, esse adolescente poderia pegar de 2 a 3 anos, tá? Então, realmente, não é uma brincadeira, ele vai passar por medida socioeducativa, possivelmente, né? Possivelmente sim, mas outras pessoas também participaram desse atentado, eu diria, racista contra... Foi uma bola de neve, infelizmente. Terrível, né? As pessoas foram ali na onda e não tinha nenhum sentido. Hashtag desnecessário. É isso aí, Pronto. Somos todos Maju, né? Gostei. Olha, a gente vai falar de um dos maiores destaques da nossa TV brasileira, que está incomodando muitos diretores das concorrentes. Estou falando da novela Os 10 Mandamentos da Record, novela bíblica que, por sinal, Rafael tá despontando. Na semana passada conseguiu, acho que foi a primeira vez que eu vi isso em anos, conseguiu alguns minutos na liderança. A novela tá indo tão bem que ela conseguiu roubar alguns minutos ali no horário nobre. Por que eu tô falando dos 10 mandamentos? A gente trouxe algumas fotos aí pra vocês, do pessoal que cuida das roupas, do pessoal que cuida aí da maquiagem. Alguns detalhes. A novela foi destaque na capa de uma das principais revistas aqui do nosso país nessa semana, tá estampando a capa da revista. E a revista trouxe alguns detalhes, por exemplo, da produção. Números da produção, Números né? da produção impressionantes. R$700 mil por capítulo, ou seja, uma produção impecável, de verdade, até porque para recontar uma história da Bíblia, né? E eles estão a ponto de gravar 2 cenas importantíssimas, né? Que com certeza vão chamar a atenção. Uma delas é a abertura do Mar Vermelho, né? São cenas que vão para Hollywood, elas vão ser tratadas ali por profissionais que cuidam de efeitos de grandes filmes de Hollywood. Isso é muito legal para nossa TV, né? A direção da Record está realmente muito feliz com os resultados que a novela tem obtido. Agora, um detalhe. Dizem que cada ator fica cerca de 2 horas da maquiagem. Tem ideia disso? Só para fazer a caracterização, né? Por quê? Ó, tem tatuagem para tampar às vezes, porque as pessoas são tatuadas. Sim. Enfim,
Tem várias coisas, às vezes, para tampar e a maquiagem tem que dar conta de tudo isso. Então imagina só, né? E fora o figurino, são 150 atores escalados e a novela tá indo muito bem. Agora a novela acho que vai entrar numa terceira fase, né? Ela entra na terceira fase, são 4 fases da novela, né? E aí, naturalmente, os personagens eles vão envelhecer também. Então ainda vão ficar, acho que pelo menos mais alguns minutos ali para poder descaracterizá-los, né? O desafio da maquiagem para tudo isso, né? É um grande desafio. Mas é isso aí, a novela vai muito bem, é uma opção. Primeira novela bíblica da nossa TV. Eu acho que depois dessa novela, não só a Record, mas outras emissoras, eu tenho um cheiro já, uma história dessa, que outras emissoras também vão querer. Sabe o que é novelas legal, bíblicas. Quando a gente vê o sucesso, por exemplo, de uma emissora como a Record, como uma novela como essa, eu fico pensando no lado do público, né? Porque assim, você não tem só mais uma emissora, uma grande emissora. Você tem várias outras opções, né? Então viva o controle remoto, né? Isso aí. Exerça esse poder de escolha, né? Selecione aquilo que você Menos pode... agora, continua aqui. Aqui continua aqui, por favor, não vai mudar de canal não, tem muita coisa boa até as 11h30 da manhã, né? Aliás, a programação da Rede Família também tá pensada desse jeito, né? Para você ficar o dia inteiro com a gente aqui. Tem informação, é o objetivo tem de qualquer emissora. É justamente isso, né? Mas assim, tem várias opções. Conheçam, permitam-se conhecer. Isso é importante, né? Tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é muito bom, né? é proveitoso, né? A Eclético, disputa favorece todo mundo no final, né? Perfeito. Aron, onde o pessoal te encontra? Onde o pessoal te segue? É isso aí. O pessoal me segue no Instagram, eu tô como Aron Tura, o meu nome é com 2 As. Então tô esperando todo mundo lá. E também no meu site, que agora é parceiro do IG, então é tvfoco.ig.com.br. Somos parceiros ali do portal IG. Perfeito. Tá Como bom? você era quando criança, Aron? Você Quando eu era? Hiperativo? Você era Eu era muito bagunceiro, quietinho? Eu era muito na minha. Você continua quietinho ainda hoje? Hoje nem tanto. Hoje eu descobri que não é necessário ser tão quietinho. Tá certo. E aí na sua casa, como é a criançada do seu dia a dia? O sintoma hiperatividade, por si só, pouco diz a um especialista, uma vez que sendo um sintoma não específico, pode ocorrer em múltiplas situações do dia a dia de crianças normais, sem causar qualquer espécie de problema. Mas olha, gente, é preciso estar atento ao seu modo operante no contexto da vida da criança, como a observação do grau de sofrimento, prejuízo e comprometimentos decorrentes do comportamento hiperativo. E no programa de hoje, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Lucineide Silva para dar esse alerta aos papais de plantão. Com a Lucineide hoje, nós vamos falar sobre hiperatividade. Lucineide, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rafael. Obrigado. Você era hiperativa, você era elétrica quando criança? Sempre fui muito quietinha, aquela CDF que senta na frente, não tive problemas com a boa aluna. Boa aluna, não, mais ou menos, mas estudava bastante. Como que é uma criança hiperativa? Uma criança hiperativa, eu não vou falar nem agora do transtorno, tá, perfeito, vou falar da criança bom. hiperativa. A criança hiperativa é um temperamento dela, que já nasce com ela, então é uma criança um pouco mais alerta, ela é mais atenta, então ela gosta de mudar muitas as atividades do dia a dia, então ela conversa bastante. Não gosta de rotina? Não gosta de rotina, então a criança hiperativa ela é assim. Então ela corre muito, ela brinca muito, geralmente são aquelas crianças que se machucam demais, né, que querem subir em tudo que é lugar. Então as crianças hiperativas são assim. Eu era hiperativo. Você era imperativo. Você era imperativo, Rafael. Vivia ralado, com o joelho ralado. Isso é bom. E também, que bom que esse programa caiu nas férias, sem falar de hiperatividade, porque muitos pais têm essa questão, essa dúvida, né? O que é hiperatividade? Falam que meu filho tem TDAH, não entende direito o que é isso. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com impulsividade também. Então, é déficit de atenção e hiperatividade. É diferente o quê? A gente falar em TDAH e hiperatividade? É que TDAH já tem a hiperatividade junto. Então, a TDAH tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para fechar no diagnóstico, pode ser só o déficit de atenção ou pode ser só o déficit de hiperatividade e impulsividade. Então, não necessariamente que ele fala assim, mas meu filho é desatento, mas não tem a hiperatividade. Mas ele pode ser diagnosticado sim como TDAH. Que as pessoas confundem muito, né? Tá. Como que os pais percebem isso? Geralmente, quem percebe são os professores. É na sala de aula? É na sala de aula que aparece. Não é que aparece na sala de aula. A criança já vem com o TDAH, só que os pais acham bonitinho. É aquela criança que fala demais, aquela criança que corre, que todo mundo acha legal. Aquela criança que não fica na carteira, sentadinho, prestando atenção no professor. Todo mundo falando, nossa, que bonitinho. Quando chega na sala de aula, que o professor sabe exatamente daquela faixa etária,
como que é o comportamento adequado para aquelas crianças, acontece isso, acontece aquela criança sobressair. Então, ela sai um pouco do normal, vamos dizer assim, da sala de aula. E aí o professor percebe que está fora do padrão ali estabelecido e chama os pais para conversar. E aí os pais levam um grande susto, porque o filho passa daquela criança engraçadinha, que brincava muito, que todo mundo achava uma coisa fofa, para ter um problema de um transtorno, né? E aí os pais, eles ficam realmente apreensivos. São crianças que geralmente vão ter dificuldade na aprendizagem? Sim, sim. Porque, então vamos falar um pouco da desatenção. São crianças que, como elas começam a estudar, elas se distraem muito rápido. Então tá estudando lá em casa, por exemplo, com os pais. Começa lá, faz a lição, filho, começa a escrever, a criança vai começar a olhar o lápis, vai começar a se distrair com o lápis, vai fazer o lápis um aviãozinho. Então, aí tem que chamar de novo, vamos lá estudar. Então, a criança, ela perde muito a aprendizagem nesse sentido, que ela não consegue ter uma atenção. A questão da hiperatividade. É uma criança que ela fica o tempo todo mexendo com a perninha. Tá, ali. Sabe aquelas crianças que fazem aquele... Começa a bater na carteira e não para um minuto, fica fazendo assim. Então, ela não consegue parar também, né? Então, aí a questão da aprendizagem fica totalmente comprometida. Tá, então assim, de um lado tem a criança hiperativa, é isso. Do outro lado tem a criança com déficit de atenção, mais a hiperatividade. Sim. É dessa forma. Sim, Tá. dessa forma. Uma questão importante, falam muito assim para mim, mas Lucineide, por que será que os meninos são mais diagnosticados com TDAH na infância e as meninas ficam despercebidas? Porque nos meninos a questão da hiperatividade acontece o menino ele é mais hiperativo. Mais precoce, talvez? Ou não? Ou é do menino isso? É do menino, ele é mais tá. hiperativo. A menina, ela é mais desatenta. Então, é aquela menina que fica no cantinho, lá atrás, que não dá trabalho para a professora e que passa desapercebida. Então, assim, tem uma questão... É como assim, se essa hiperatividade, esse déficit de atenção, por exemplo, ele fosse se manifestar de formas distintas entre os sexos, é isso? A menina, ela se fecha no mundo, é isso? Ela o menino é mais expansivo. Não é que ela é desatenta. Tá. Ele é mais hiperativo, que faz parte do mesmo quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E quando chega na vida adulta, a menina que vira mulher, ela começa a ter os prejuízos, né, de ser adulto, enfim, e aí ela busca ajuda. E é nesse momento que iguala. Tanto os homens como as mulheres têm as mesmas questões. Olha, a Lucineide vai continuar com a gente aqui. Você de todo o Brasil pode, inclusive, nos ajudar a desenvolver essa conversa. Pode mandar o WhatsApp pra gente, Pode né? Pra mandar. gente responder aqui. 0 operadora 11 94494 5023. Hoje falando sobre hiperatividade, o déficit de atenção associado à hiperatividade. Papai, mamãe, tá de plantão aí? Tem alguma dúvida? Pode perguntar aqui para a nossa profissional. Mas agora, me dá licença um pouquinho, Claro. Você de todo o Brasil vai ficar sabendo como garantir o seu carro novo. Quer carro novo? Eu quero um carro novo. E para isso, eu já liguei para o pessoal da Embracon. Olha só o telefone para vocês aí, 0800 940 1585. Esse é o telefone para você garantir também o seu carro novo através do consórcio Embracon. É muito fácil. Você vai comprar, por exemplo, um Volkswagen Gol com parcelas a partir de R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, tem um Chevrolet Onix pagando parcelas a partir de R$ 434. Tem também o Hyundai HB20. Olha aqui, carrão, e olha o tamanho da parcela pequenininha, só R$ 496 por mês. E tem muitos outros carros, né? Então não espere mais para ter o seu carro novo. Para isso você vai ligar agora mesmo, 0800 940 1585. É hora de conquistar o seu carro novo sem pagar nada de juros. Bem grandão para você na tela aqui, ó, sem juros. Então agarre essa chance, ligue agora mesmo, 0800 940 1585. E olha, com o consórcio Embracon é assim, o atendimento é de primeira, você recebe um atendimento ótimo, pode escolher um plano que cabe no seu bolso e tudo sem burocracia. Repita comigo o telefone, 0800 940 1585. Eu quero você de todo o Brasil conquistando o seu carro novo com o consórcio Embracon.
A gente volta agora com a doutora Lucineide, falando hoje sobre hiperatividade. Lucineide, a pergunta que eu lanço para você agora é a seguinte: quando a gente fala em déficit de atenção, parece que é algo novo, né? Sim. Que não existia 10, 15, 20 anos atrás. Sim. É novidade realmente? Não. Pelo menos a terminologia? A terminologia é sim, porque Tá. já teve vários nomes dados, porque desde o século XIX existe já relatos sobre o TDAH, só que não tinha esse nome. Tá certo. Então se davam outros nomes, e aí foi vindo, aí chegou em um momento que aí deram o nome de TDAH, que fechou um pouco mais por conta dos sintomas. Os sintomas são divididos em desatenção, hiperatividade e impulsividade, que é o que fecha. E o importante também no TDAH é que ele é ele é neurobiológico, então, ou seja, ele é constituído no próprio cérebro. Então, vamos dar um exemplo. Os pais questionam muito assim, mas será que foi a minha educação que meu filho ficou hiperativo? Quer dizer, fatores externos Isso. que desencadearam essa hiperatividade, seria isso? E não é verdade. Não é? Não. É questão biológica, é hereditária, é passado de pai para filho. 80% dos casos, os pais também têm o TDAH e desconhecem que têm o TDAH. Em graus mais elevados ou menos elevados, é isso? É isso, é porque são 3 graus, né, que dá para identificar o tá. TDAH. Então, tem moderado, leve, enfim. Mas os pais nem percebem, tem um prejuízo para esses pais. E quando eles levam a criança, porque a escola solicita, né, que é investigado o diagnóstico, os pais acabam descobrindo que eles mesmos têm o diagnóstico de TDAH. Então, eles levam um susto. Então, assim, pais, fiquem tranquilos, porque não é a questão do ambiente que leva uma criança a ter TDAH. Quando a gente fala do ambiente, assim, eu até discuti isso com você nos bastidores, Sim. né? Nós falávamos assim, de repente o casal se separou. De repente a família mudou de cidade, de local, a criança precisou mudar de escola. Fatores externos que poderiam influenciar a criança. Então isso não acontece, Lucineide. Isso. O que acontece é que a criança pode ter sintomas do TDAH, então impulsividade. As crianças, quando os pais estão se separando, a criança fica mais impulsiva, sim. Ela fica principalmente mais desatenta. A questão do escolar também cai muito, a produção, né, escolar diminui muito. E aí, muitas vezes, acaba dando um diagnóstico errado, porque tem que investigar muito o histórico dessa família. Tá, como que fecha o diagnóstico, então? O diagnóstico feito é clínico, então é por observação e por... é preenchido 2 questionários, para falar a verdade, um com a criança e um com os pais, para saber se os pais também têm a questão do TDAH. Só que para fechar diagnóstico é clínico, então é observacional. Então tem que ser um bom profissional que entenda do TDAH para fazer o diagnóstico. Então o que acontece hoje é que os profissionais, infelizmente, eles não têm... Até por um certo modismo. Seu filho tem TDAH, é isso? É isso. Então, ele brinca muito, ele não presta atenção na sala de aula, ele chuta a carteira. TDAH. Aí lá vai e medica. Sendo que não é esse o caso, porque tem alguns transtornos que são associados, né, que a gente chama de comorbidade. Então, existem algumas comorbidades com alguns transtornos, desafiador opositor, por exemplo, que são aquelas crianças que xingam, que agridem, né, que misturam um pouco com TDAH. Então, geralmente, a criança com TDAH, ela não xinga ninguém, ela não bate em ninguém. É uma criança que não consegue... Irritada, não é irritada, ela não agride ninguém. Então, assim, é uma criança que não consegue ficar parada. E não é porque ela quer, é porque é biológico. Né, faz parte da constituição. Se a gente pensar no cérebro, o cérebro tem uma camada externa que a gente chama de córtex. O córtex, já descobriram pelas imagens que o córtex é mais fino, a espessura dele é menor. E quando a criança precisa de uma atenção, nesses estudos, foi identificado que assim, aqui no frontal que a gente consegue ter mais atenção. Nas crianças hiperativas, ela aciona 2 regiões do lado, que não tem nada a ver com essa região frontal, que é o que dá atenção. Então, existe uma falha realmente no cérebro daquela criança. Aí é genético, realmente, a formação, então. Sim. Tá explicado isso. Tá explicado, Agora, 80%. fechou o diagnóstico. Como os pais vão conviver com essa criança? Aliás, como que vai ser a vida dessa criança a partir do diagnóstico fechado em TDAH? Tá. Medicação. Aí são os psicoestimulantes. Olha que interessante, né? São estimulantes para uma criança hiperativa. Mas é isso mesmo, para estimular as regiões que estão falhando do cérebro. Então, esses remédios que todo mundo conhece como, né, Ritalina, que são aqueles remédios que você, nossa, mas a Ritalina para aquela criança. Para a criança que tem TDAH, é fundamental, porque ela vai conseguir ter uma atenção maior. Para as crianças que não têm TDAH, que ela é um pouco mais agitada,
e os pais acabam dando, é um prejuízo muito grande para aquela criança. Então tem que tomar muito cuidado na medicação, mas é essencial para o tratamento. Tá. A medicação é bom buscar uma terapia. segunda opinião antes de fechar o diagnóstico? Sempre. É legal isso? Não, Tá. sempre, Rafael. Sempre, porque estão errando muito no diagnóstico. Então, pais, procurem ajuda, sim, de um especialista. Se ele fechar com o TDAH, geralmente não é na primeira entrevista. Então, fiquem alertos. Na primeira entrevista, é só ver um pouco dos sintomas, depois investiga um pouco melhor para fechar o diagnóstico. Fechando o diagnóstico, se tiver dúvidas, procure um outro profissional. Tá, tem uma perguntinha que chegou pra gente aqui, do Maxwell de Goiás. Ele fala que o filho não para um minuto, até mesmo para dormir, não fica quieto. E ele pergunta se isso pode ser hiperatividade, né? O filho dele tem apenas 2 aninhos. 2 aninhos. É muito precoce fechar diagnóstico com 2 aninhos. A criança tem muitos estímulos, então pode ser qualquer outra coisa, pode ser que não esteja associado com o TDAH. Então, para fechar diagnóstico, com 6 anos. Então, tem gente diagnosticando com 3 aninhos. É muito precoce, porque o cérebro está explodindo. Informação ainda, é isso? Explodindo de informação. Então, a criança não consegue dormir. Tem que investigar o ambiente, se é um ambiente que que dê as condições para a criança dormir. Exatamente, né? Quer dizer, não adianta nada, né? Os pais falarem assim, filho, são 8 horas da noite e vai pra cama, né? Sim. De repente a criança fica na cama, mas a TV é alta, o som ligado, os pais conversando na sala, a criança fica ligada, a criança quer participar. Sim. E com isso, realmente, a criança fica agitada. Exatamente. Não estou dizendo que esse pode ser o seu caso, tá, Maxwell? Por Sim, favor, é né? verdade. Mas são os elementos, as condições que você cria para a criança poder ter um sono tranquilo. Exatamente. é A isso? gente até recomenda que quando os pais forem dormir, aí sim, vamos dormir todos juntos. Mesmo que os pais fiquem na cama, vamos ficar aqui. Mas é isso, é achar formas para que aquela criança legal. seja, faça parte da família e que consiga entrar no cotidiano da própria família, né? Você vai dormir agora e nós vamos ficar aqui assistindo televisão, né? A criança não vai respeitar, não vai querer isso mesmo. Lucineide, olha, agradeço a sua presença, a sua participação. Se alguma ótimo. dúvida ficou, 0 operadora 11 94494 5023. O assunto é complexo, né? Muitas outras perguntas podem ser feitas, tem muito ainda a ser explicado, ainda mais diante de todas essas dúvidas que pairam, até mesmo dentro do universo profissional, né? Certeza. E assim, pensar muito na questão do adulto com TDAH. Então, o que está acontecendo muito hoje, as crianças acabam, esses adultos de hoje, né, sofreram quando eram pequenos, eram ridicularizados, estigmatizados, chegaram na vida adulta com muito prejuízo. Então, são pessoas que não ficam muito no emprego, trocam de emprego o tempo todo, respondem porque tem a questão da impulsividade, se alguém fala alguma coisa, já respondem ali na lata. Tem a questão da desatenção também, que não conseguem se orientar no tempo. Então, são pessoas que sempre chegam atrasadas. Então, sim, tem um prejuízo também na vida adulta. Eu quero que você volte para falar sobre os adultos com ótimo. TDAH. Vamos Pode fechar. ser? Perfeito? Podemos Sobre sim. criança hoje, depois a gente vai falar sobre adulto Sim, também. é muito então. importante. Convidadíssima. Perfeito? Perfeito. E você está convidado a ficar comigo no próximo bloco aqui no Tudo Posso, onde nós vamos receber a estilista Rose Cordeiro, que vai dar dicas de como utilizar lenço e bandana. Olha, é um ótimo acessório para te deixar ainda mais bonita. O intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com Tudo Posso de hoje.